Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Santos Guimarães, sou aluno de Sistemas de Informação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui do campus do Pantanal, e estou fazendo essa apresentação aqui para a disciplina de Inteligência Artificial. Vou falar um pouquinho aqui sobre sistemas especialistas e algumas aplicações. Então vamos lá, né? Para começar, o que são sistemas especialistas? Bom, no campo da inteligência artificial, né, que a gente tem várias aplicações, IA, a gente tem ali no redes neurais, a gente tem os sistemas especialistas. Então, o sistema especialista ele é um sistema computacional que ele simula a capacidade de tomada de decisão de um especialista humano. Mas aí que a gente tem que ver o que é um especialista. O especialista é uma pessoa ali que tem muito domínio sobre uma determinada área. Então, a gente pode pensar muito nisso na área médica, por exemplo. A gente tem um clínico geral, que é um médico generalista, que conhece de muitos assuntos. A gente tem, por exemplo, um cardiologista, que conhece muito do coração. Então, ele é um especialista na parte do coração, né, na parte do pulmão. Então, a gente teria a mesma coisa num sistema computacional. A gente teria um sistema que ele é especialista em resolver um problema de um determinado domínio de conhecimento ali. A gente pode ter, por exemplo, um sistema especialista da área jurídica, né? Um sistema especialista ali que ele pode ter um conhecimento sobre código de defesa do consumidor. Um sistema especialista que você pode descrever, né, de uma linguagem, claro, que o computador possa entender ali uma determinada situação, né, que possa violar o direito do consumidor, e ele pode dar uma conciliação ali, por exemplo, dizer se aquilo infringe uma lei, né, se aquilo está previsto no código, se isso se encaixa em um outro tipo de interpretação, né? Claro que esse é um sistema bem complicado, mas a gente está aqui só fazendo um exemplo, né, precisa ser prático. Ali da própria área médica, a gente pode ter ali um sistema especialista em infecções, né? Infecções, a gente pode entrar ali com dados de um paciente, dados laboratoriais, de sintomas que ele possa ter tido, e o sistema especialista ali, baseado no conhecimento que foi previamente programado aí dentro dele, ele pode, por exemplo, dar um diagnóstico, ou quem sabe dar um curso de tratamento, ou dar uma suspeita do grau de confiança que ele tem, que isso pode ser uma infecção de bactéria A ou bactéria B, né, um vírus. E é basicamente isso, nosso sistema especialista. Ele é a ideia de tentar trazer um especialista de um domínio para dentro do computador. Então, trazer uma especialidade ali de um domínio de conhecimento para dentro do computador e tentar simular isso dentro de um sistema. Tá. E aí a gente vai falar como que isso funciona, como que esses sistemas funcionam. Então, qual que é a arquitetura de um sistema especialista? Vamos lá. Um sistema especialista ele é dividido em dois subsistemas. A gente tem o motor de inferência e a base de conhecimento. O que são esse motor de inferência e essa base de conhecimento? Vamos lá. O motor de inferência ele é quem aplica as regras aos fatos conhecidos pelo sistema, para deduzir novos fatos até chegar a uma conclusão, e podem fazer isso de duas maneiras, a maneira progressiva e a maneira regressiva. Mas antes de falar disso, eu vou falar o que é esse aplicar as regras. Vamos lá. No sistema especialista, esse motor de inferência, ele vai ter uma série de regras ali que vão estar codificadas. Então, geralmente essas regras são simples if. Então, se você tem se tal situação for verdadeira, ou se tal condição for verdadeira, alguma coisa vai acontecer, ou alguma coisa não vai acontecer, ou se essa condição e essa condição, isso aqui vai acontecer. Isso funciona de uma maneira encadeada. Então a gente tem ali uma determinada condição, e essa condição ela vai depender ali de uma informação que foi entrada no sistema, vai realizar um processamento, vai ver se aquela condição é verdadeira, se aquilo tem a ver com alguma coisa que ele já tem na base de dados dele, que eu vou falar daqui a pouco como é que isso funciona, e vai continuar. Ele vai fazendo, né? Fazer se isso aqui, então isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. E ele vai fazendo isso até ele chegar numa conclusão, né? Numa conclusão ali do que possa ser. Então, aí no caso do exemplo que eu falei antes, por exemplo, as informações poderiam ser sintomas que a pessoa teve, e pode ter ali, se teve febre, então teve algum tipo de infecção. E aí, se a infecção tem característica A, característica B, foi causada por tal bactéria ou tal vírus. E aí ele pode ali dar recomendações, pode dar até uma previsão do que poderia ser o possível diagnóstico. E a segunda parte, que é a parte de maneira progressiva e regressiva. Isso diz respeito a como que funciona esse processamento, né? Como que essas condições elas são aceitas. Vamos lá, vamos falar primeiro da progressiva. Vamos lá.
O modo de operação progressivo é o modo de operação ou encadeamento de decisões. Começa com os dados disponíveis atualmente, ou seja, o que o sistema tem de informação ali naquele momento que foi entrado nele. E ele usa as regras de inferência, que são aquelas regras, as condicionais que estão ali. Aquelas condicionais que estão ali para fazer o processamento, para se extrair novos dados, ou seja, se aquela condição for verdadeira, aquela condição é verdadeira, ele pode, por exemplo, pedir para um novo dado. Então, por exemplo, se a pessoa teve febre e se teve tal característica, ele pode pedir ali, agora eu preciso desse exame de sangue, por exemplo, né? Que seria colher novos dados. Para esses novos dados, e ele vai fazendo isso até ele chegar no objetivo, né? Que, como eu falei, pode ser um resultado, pode ser uma recomendação, pode ser até vários resultados, né? Com diferentes níveis ou graus de confiança. E progressivo fala porque ele vai para frente, então ele sempre vai olhando os dados, as condições, tirando novas conclusões, talvez pedindo novos dados, e vai para frente até ele chegar na conclusão desejada. E a gente tem a operação regressiva. A operação regressiva ela funciona de maneira diferente. Desse modo, ele parte de uma lista de objetivos ou resultados e busca na base de conhecimento dados que apoiem alguns desses resultados. Então aqui a gente funciona numa lógica um pouco inversa. Então, em vez de a gente ter os dados e a gente trabalhar em cima deles, em cima das nossas condições, para chegar a uma conclusão, a gente tem uma conclusão ou várias conclusões e a gente olha disso de uma maneira retrospectiva para tentar descobrir qual foram os dados ou qual foram os eventos que causaram essa conclusão. Aí, no nosso caso, a gente pode ter, por exemplo, um determinado sintoma, né? Só tem um sintoma e a gente pode, a partir desse sintoma, talvez exames laboratoriais, outro tipo de coisa, a gente pode ir olhando de maneira progressiva quais foram os dados que contribuíram para a pessoa estar com aquele determinado sintoma, com aquela determinada doença. E a gente também pode ter uma combinação dos dois. A gente pode ter uma combinação de progressiva com regressiva para a gente ter um sistema ali que seja mais completo ainda. Tá. E agora a segunda parte que eu falei da monta de diferença, agora eu vou falar da base de conhecimentos. O que é a base de conhecimentos? Bom, ela é utilizada no contexto de sistemas especialistas para armazenar os conhecimentos e informações. E uma base de dados ela é capaz de armazenar informações complexas de uma maneira estruturada. Então são duas partes ali. Primeiro é armazenar informações. Armazenar informações, isso pode dizer respeito tanto a informações que estão ali previamente, ou seja, informações que estão disponíveis para o sistema. Podem ser informações que foram entradas no sistema, ou seja, informações que, por exemplo, um operador humano foi ali e entrou com os dados da pessoa para fazer o diagnóstico, né? Então, usando aqui de exemplo médico. E podem ser também dados que o sistema inferiu, ou seja, o sistema inferiu através de informações que ele tinha, informações que ele entrada nele, outras informações que vão ficar ali na base de dados. E a outra coisa é como esses dados estão estruturados. Então, a gente sabe que o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente armazena a informação na nossa cabeça, né, o jeito que a gente escreve, isso não é muitas vezes prático para o computador. Então, essa base de dados ela também tem que se preocupar em ter uma estrutura que ela seja fácil para o computador ele conseguir extrair o conhecimento, conseguir usar, conseguir salvar o conhecimento que ele tem ali ao longo do tempo dentro dessa estrutura de dados para ele conseguir usar isso de uma maneira melhor, conseguir processar de uma maneira melhor. Vamos lá. E agora que a gente já teve uma aplicação, uma ideia de como que funciona o sistema especialista, vamos para as aplicações. O que são as aplicações do sistema especialista? Vamos lá, vou falar aqui de duas. A primeira já começou aqui, é o Reactor. O que é o Reactor? Ele é um sistema especialista para guiar diagnóstico e tratamento de acidentes nucleares. O objetivo dele é monitorar as instalações de plantas nucleares e verificar desvios nas condições normais de operação e severidade da situação e recomendar uma ação apropriada ali para o que possa estar acontecendo. O Reactor ele foi ali desenvolvido na Universidade de Stanford e ele funciona de um jeito que eu falei antes, que é usando as duas abordagens de processamento. Ele usa tanto o processamento progressivo quanto o regressivo. No progressivo, ele funciona de uma maneira bem simples, ele fica monitorando ali as condições da instalação, então fica monitorando diversos sensores, o que eles estão fazendo, qual que é a temperatura, a pressão, a água,
Tudo isso relacionado a plantas nucleares. E aí, se alguma das condições deles, que descreve ali como que seria um desvio, o que seria considerado normal, acontece, o sistema desencadeia, né, novas condicionais. Então ele pode identificar que houve um aumento da temperatura que está fora dos parâmetros normais, e ele pode, por exemplo, requisitar de algum sensor, por exemplo, se o nível da água está certo. Então ele pode requisitar ali do nível da água se está certo. Isso aí entra naquela questão de ele conseguir inferir novos conhecimentos ao longo do processamento. Além disso, ele funciona caso ele chegue a um ponto de partida e ele não consiga mais, a partir dali, tirar mais conclusões, ou seja, se ele não chegou a uma conclusão final e ele está preso em algum lugar, por exemplo, ele chegou ali que a temperatura está alta e o nível de água está baixo, mas ele não consegue partir a partir dali, ele usa outro tipo de processamento, que é o processamento regressivo. Então ele chega ali naquilo que ele ficou preso e começa a processar de uma maneira regressiva para descobrir o que pode estar causando aquele desvio nos parâmetros, e aí ele continua de novo de maneira progressiva até chegar a uma conclusão, e aí ele vai conseguir alertar os operadores humanos, vai conseguir dar ali o risco daquilo que está acontecendo, se é um desvio grande, se é um desvio que ali menor, se é uma coisa que ela pode ser, quais são os custos, né, de o que pode ser feito, né, o que pode ser feito para corrigir aquela situação. E é basicamente assim que ele funciona. Funciona de maneira progressiva, ele é um sistema interessante porque ele funciona em tempo real, né? Ele está sempre ali o tempo todo conectado ali à usina nuclear. Além disso, outro sistema interessante é o MICE. O MICE, né, como eu estava dando aqui nos exemplos, é um sistema que ele é para ser utilizado na área médica. Então ele é um sistema que ele identifica bactérias causadoras de infecções e recomenda antibióticos ajustados para a massa corporal do paciente. Ou seja, ele consegue ali dar dependendo da bactéria, dar o antibiótico certo e dar receitar qual que seria a quantidade certa para aquela pessoa. O nome dele ali, MICE, vem dos remédios, né, dos antibióticos, que muitos antibióticos eles têm aquele sufixo MICE no final, então daí que vem o nome dele. Como que esse sistema funciona? Ele é um sistema progressivo, então eles funcionam de maneira progressiva, ele funciona de uma maneira bem simples, que basicamente chega um paciente, ele tem ali sintomas de uma possível infecção e o operador vai entrando ali no sistema, qual que seria o tipo dessa infecção, né? Ele tem ali disponível para ele uma base de dados de várias infecções, vários tipos de bactérias, vários tipos de antibióticos, e ele vai vendo ali, de acordo com os sintomas, de acordo com os exames laboratoriais, os dados que ele tem disponível, chegar a uma conclusão de qual pode ter sido a bactéria causadora da infecção, se está investigando, ou quais podem ter sido as bactérias, né, porque ele pode ter mais de um resultado e ele vai mostrar o resultado com o nível de confiança que ele tem de cada um e a porcentagem a chance de ser cada uma das bactérias que ele está falando. Ele também pode ali dar um curso de tratamento, ou seja, ele pode falar, eu achei que essa bactéria e para isso aqui eu recomendo esse curso de tratamento, e baseado nos dados do paciente ele também fala esse curso de tratamento e a quantidade do remédio que o paciente tem que tomar, então ele avisa até isso. E é basicamente isso, um sistema que funciona ali para recomendar, né, fazer um diagnóstico de infecções e dar um curso de tratamento, ajudando as pessoas a tomarem decisões, né? Às vezes pode ter vários tipos, o sistema ele pode ajudar ali dando um grau de confiança para o médico, a pessoa que está responsável, ela dá um diagnóstico mais confiança, né? Uma vez que ela tem ali o auxílio do sistema, que pode fazer um processamento mais rápido para ela pode ter ali uma lista do que pode ser, né? E às vezes ela pode discordar do sistema, mas ela sabe que ela está tomando uma decisão que foi embasada numa base de conhecimentos que não vai mudar assim muito rapidamente. Concluindo, vamos lá. Os sistemas especialistas, eles realmente não estão sendo muito usados, então eles usam principalmente com redes neurais que estão sendo mais utilizados ultimamente, mas eles ainda estão sendo utilizados, principalmente sistemas de apoio à decisão, né? Sistemas que ajudam pessoas a tomarem decisões baseadas em dados, principalmente porque ele consegue dar aquela descrição de como que ele chegou a uma determinada conclusão, né? E ter essa questão dele ser mais rápido, precisar de treinamento. Hoje em dia,
Antigamente, né, esses sistemas eles eram escritos em linguagem de programação como Lisp, como Fortran, né, escritos ali na mão pelos pesquisadores. Hoje existem ferramentas no mercado que são próprias para a produção desse tipo de sistema de apoio à decisão. E são ferramentas que tornam muito mais fácil produzir esse tipo de sistema. E, muito bem, essas foram as referências que eu utilizei para fazer esse trabalho, esses slides. Muito obrigado pela atenção, por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco de informação sobre os sistemas especialistas. Obrigado.